O seu relógio desperta às 6 da manhã numa segunda-feira, mas você não quer levantar da cama. Isso pode ser um sinal de cansaço ou de estresse. Se for cansaço, talvez você possa resolver isso dormindo mais 5 minutinhos, mas se você estiver estressado, a vontade será de não sair da cama. Nessas horas, podemos nos perguntar: afinal, por que fazemos o que fazemos? O filósofo Mário Sérgio Cortella diz que para respondermos a essa pergunta, primeiramente precisamos de um propósito, porque uma vida com propósito é aquela que eu entendo as razões daquilo que eu faço, da mesma maneira que eu entendo o que eu não quero fazer. A importância de se ter um propósito é que você compreenda a razão do que se está produzindo e não se torne uma pessoa alienada. Vejamos Tiago, por exemplo. Ele está estagiando no escritório de arquitetura e tem consciência de toda a operação da empresa. Ele também sabe que o seu trabalho vai ajudá-lo a construir uma carreira. Mas o seu colega Fred mal sabe o que está projetando e ele está ali pelo dinheiro e para ele pouco importa crescer lá dentro. Fred é alienado. A pessoa alienada produz, mas não compreende a razão do que está produzindo. Isso pode provocar uma série de desconforto, pois é muito importante que você tenha clareza daquilo que você está fazendo. Se reconhecer na atividade que você exerce é uma questão chave nessa busca de propósito. Por isso, o autoconhecimento está muito ligado ao seu trabalho. Desde a Revolução Industrial, no entanto, o mundo passa a ser ocupado cada vez mais pela máquina. Essa automatização tem reforçado a alienação da produção. Uma pessoa alienada, como Fred, é alheia a algo. Por isso, ele não tem consciência daquilo que está produzindo, porque ele está fazendo algo automaticamente. No filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, esse conceito fica claro ao mostrar um operário que trabalha como se fizesse parte das engrenagens da máquina, tal como um robô. Ficar sem consciência do que se produz faz com que a gente perca o senso de criatividade e inovação. É por isso que quando fazemos as coisas de modo automático, passamos a nos desumanizar. Por isso, uma empresa deve fazer com que os funcionários entendam a razão daquilo que estão fazendo. Isso permite gerar vários benefícios, como a inovação, a competitividade e a lucratividade. Muita gente também critica a rotina do trabalho. Vale lembrar que rotina não é sinônimo de monotonia. Quando você entra no avião, espera que o mecânico tenha seguido sua rotina, assim como o piloto, a torre de controle e toda a tripulação. Portanto, a rotina consiste numa série de procedimentos padrão com as quais um processo se completa. Mas o que faz com que as pessoas se sintam cansadas de seu cotidiano profissional é a monotonia. A monotonia é a morte da inovação. Você já reparou como nos distraímos facilmente quando vamos ler um livro? Quando você se distrai, é sinal de que a leitura se tornou automática. Por isso, uma dica é ler o livro seguindo a leitura com lápis. Uma das coisas mais importantes para sentir parte de um propósito é o reconhecimento. Mas não é só o reconhecimento do tapinha nas costas. Estou falando do reconhecimento autoral. Reconhecemos a percepção autoral no blog da Camila ou no bolo da Carol. No caso do nosso estagiário Tiago, apesar de ele estar no início de sua carreira, o seu chefe o faz se sentir importante no trabalho. Isso é positivo, porque apesar da autoria do projeto não ser do Tiago, ele não deixa de ser um dos autores, porque ele também teve certa participação indireta na execução. Esse tratamento faz com que ele tenha consciência da sua autoria na execução de uma obra e permite com que não ocorra a tal da alienação do Fred. É muito necessário que um funcionário se sinta motivado. Entenda que motivação é diferente de estímulo. O estímulo pode vir na forma de um prêmio ou de um retorno financeiro. Palestras de motivação, na verdade, te estimulam, porque alguém de fora pode te estimular, mas cabe a você ter a motivação frente a esse estímulo. Basicamente, a motivação vem de dentro, enquanto o estímulo vem de fora. Uma das principais formas de você se sentir motivado é ter reconhecimento. Já reparou como os militares trabalham bastante com o reconhecimento através das condecorações? As insígnias representam as conquistas realizadas durante a sua carreira. Você também já reparou que hoje em dia somos acometidos pela sensação de valorizarmos sempre o que não estamos fazendo? Isso acontece porque nós, seres humanos, estamos sempre insatisfeitos. Você carrega sempre uma lacuna a ser preenchida que te torna insatisfeito. Quando você finalmente consegue preencher essa lacuna, você se desumaniza. Porém, se você apenas sente o espaço vazio
Isso pode levar o seu humor ao estado de angústia. Quando sentimos angústia, sentimos apenas o oco, o vazio. Isso é muito perigoso. Mas você deve entender que não podemos preencher esse espaço vazio, porque ao fazermos isso, acabamos com a possibilidade de liberdade. Por isso, um pequeno nível de insatisfação é extremamente benéfico para nós, porque ele impede o nosso automatismo. Você também já reparou que existem pessoas que vivem constantemente com a percepção de que algum dia serão felizes na sua carreira? As pessoas vivem como se algum dia se livrarão das atribuições do cotidiano e enfim ocuparão uma atividade que realmente gostam. A procrastinação pode ser um indicador de que a pessoa tem medo de realizar aquilo, porque se ela efetivamente largar tudo para realizar o que sempre sonhou, pode ser que aquilo não seja de fato o que ela realmente queria. Paula, por exemplo, sonha em ser uma pianista profissional, mas ela não tem ideia da quantidade de horas em dedicação, estresse e má remuneração no início de carreira que um profissional dessa área pode ter que enfrentar. No trabalho, é importante fazer uma avaliação. Pode ser que você esteja desmotivado e entrando num processo de robotização. Isso não significa que o seu trabalho necessariamente não esteja te dando mais desafios. Pode ser até mesmo que você não esteja mais se dando desafios. Não ter desafios é um fator de risco para a motivação. Precisa entender, em meio a todo esse processo, que às vezes o vento pode mudar de direção, a economia pode entrar em crise ou o setor pode sofrer alguma mudança. Por causa disso, infelizmente, Thiago acaba de ser demitido. Mas depois de refletir melhor, ele entende que nesses períodos de baixa devemos buscar caminhos para se adaptar. Por isso, ele começou a fazer contato com outras empresas e colegas. Ele sabe que talvez não encontre algo rápido, mas não será derrotado pela situação de não ter tentado. Ele também começou a dirigir para um aplicativo de carona para completar a sua renda e também está ajudando um amigo formado que presta serviço como autônomo. Nesse momento, também é preciso investir para se aperfeiçoar. Thiago está estudando e terminando o TCC da faculdade. Está lendo, tendo ideias e se informando mais. Até criou um canal sobre reforma e decoração no YouTube. Ficar sem trabalho, evidentemente, causa muito abalo na autoestima. Isso é compreensível, mas é preciso entender que esse momento exige uma tomada de atitude no que se refere ao estado de espírito. Por isso, Thiago não pensa em desistir, porque ele sempre segue focado no seu propósito. Por fim, Cortella nos traz a frase do britânico Beda: há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Por isso, ensine o que você sabe. Isso fortalece a equipe e você pratique o que você aprende, porque isso torna coerente em relação ao dito e o feito. Pergunte o que se ignora. Tenha humildade. Afinal, como disse Sócrates, só sei que nada sei. Portanto, descubra o seu propósito e, assim como Thiago, se reconheça naquilo que você faz. Descubra maneiras de se manter motivado e avalie a si mesmo. Isso vai ajudá-lo, finalmente, a entender melhor o porquê fazemos o que fazemos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que ajude você a dar um passo a mais.